sou cirurgião coloproctologista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o exame de colonoscopia e sobre o preparo necessário para este exame. Pois bem, se você nunca fez o exame de colonoscopia e tudo mais, não se assuste. O exame consiste na introdução de uma câmera, em que introduzimos essa câmera pelo intestino e conseguimos visualizar o intestino por dentro, à procura de pólipos ou outras lesões que podem ser tratadas e diagnosticadas pela colonoscopia. Esse exame tem uma importância primordial, principalmente na prevenção e no tratamento do câncer do intestino, já que é um exame que permite tratar os casos precoces e também ajuda na abordagem e biópsias dos casos mais avançados, que depois podem se tornar cirúrgicos. O exame é feito sob sedação. O que isso significa? Significa que você vai ter um acesso venoso funcionado, no qual serão infundidos alguns medicamentos que te farão entrar num estado de sedação, que é um sono profundo, onde, enfim, você não vai sentir o exame acontecendo. Na verdade, você vai dormir e, ao acordar, o exame já finalizou. Após a realização do exame, o paciente não pode dirigir no mesmo dia devido aos efeitos sedativos residuais. E também ele tem que considerar que o tempo total de permanência na clínica gira em torno de 2 horas. Portanto, quando você chegar à clínica, considere que você deve ficar na clínica pelo menos por 2 horas. Em relação ao preparo intestinal, que é o tópico principal deste vídeo, o preparo consiste na limpeza do intestino. Se formos considerar que introduzimos uma câmera no interior do intestino para avaliar e, enfim, ver todas as potenciais lesões que estão ali, se houverem resíduos fecais no interior do intestino, a qualidade do seu exame fica prejudicada e frequentemente você precisará repetir o preparo e repetir o exame em outro dia, se este preparo não estiver adequado. Portanto, é muito importante, é de suma importância que esse preparo fique o mais próximo da perfeição possível, no sentido que seu intestino esteja efetivamente limpo e sem nenhum resíduo fecal. Para isso, nós precisaremos usar algumas medicações que vão efetivamente induzir a saída desse material fecal. Esses medicamentos podem ser adquiridos em qualquer farmácia e não é necessário receita médica para adquiri-los, eles são de venda livre. Os 3 estão aparecendo aqui agora. O primeiro deles é o Dufalac, também chamado de Imolac. Você deve adquirir um vidro de 200 ml desse medicamento. O segundo deles é o Picoprep, que é vendido em uma caixa que vem com 2 envelopes. E o terceiro medicamento é a Simeticona, que você deve adquirir um frasco da Simeticona em gotas. Você deve chegar 30 minutos antes do horário que você agendou o seu exame e deve estar acompanhado de um adulto, uma pessoa maior, acima de 18 anos, que vai te acompanhar durante todo o exame. Se você possui hipertensão arterial, isto é, se você faz tratamento para pressão alta, você deve manter o uso dos seus medicamentos de forma habitual. Então, mesmo no dia do exame, no horário da manhã, você deve tomar habitualmente seus medicamentos. Se você possui diabetes, a orientação é um pouco diferente. Se o seu diabetes é controlado sem o uso de insulina, ou seja, você utiliza somente medicamentos via oral, comprimidos para o diabetes, você deve suspender esses medicamentos na manhã do dia do exame e na noite da véspera do exame. Portanto, se o seu exame é, por exemplo, numa quarta-feira, você não deve tomar medicamentos para diabetes na quarta de manhã e nem na terça à noite. Se o seu diabetes é controlado com insulina, você deve comparecer ao seu médico clínico ou endocrinologista para pegar orientações específicas, pois é necessário um ajuste de dose desses medicamentos e ele vai te explicar isso e também te passar o risco cirúrgico referente a essa parte. Se você utiliza algum anticoagulante ou se você tem algum problema relacionado ao coração, como por exemplo coronariopatia, stents e tudo mais, você deve comparecer ao seu médico cardiologista e obter orientações específicas de momento de suspensão dos anticoagulantes e sobre potenciais trocas de medicamento durante o período próximo à colonoscopia. Também, se você possui algum problema pulmonar, você deve procurar o seu médico pneumologista para que ele possa fazer uma avaliação e, enfim, passar instruções específicas para que o procedimento anestésico possa ser feito da melhor maneira. O motivo para o manejo dos medicamentos anticoagulantes é que, dependendo do que for encontrado no seu exame de colonoscopia, pode ser necessário retirar pólipos e, para isso, é importante que você não esteja em uso do anticoagulante, devido ao risco de sangramento. Portanto, essa avaliação se torna muito necessária. Vamos falar agora, efetivamente, sobre o preparo do seu intestino, que começa 3 dias antes. Portanto, nesses 3 dias anteriores ao exame, o ideal é que você não faça ingestão de nenhum alimento que contenha sementes, devido ao fato que essas sementes elas não são digeridas e podem inclusive obstruir o aparelho de colonoscopia. Também é importante que você evite alimentos ricos em fibra, tal como verduras, derivados do trigo, cereais,
linhaça, aveia, todos são alimentos que, enfim, nós sugerimos que você não ingira nos 3 dias anteriores. Em relação à alimentação um dia antes ao exame, portanto, se o seu exame é novamente, por exemplo, numa quarta-feira, então na terça-feira, ou seja, um dia antes do exame, você também deve fazer algumas adequações na sua alimentação. Primeiro, você não deve ingerir nenhum derivado do leite e nem o próprio leite, não deve ingerir verduras, carne vermelha e nem frutas. Então, portanto, um dia antes do exame, nenhum desses alimentos são permitidos. O que nós sugerimos? No café da manhã, você pode tomar chá, sucos coados, sem nenhum tipo de semente, gelatinas de cor clara, então, por exemplo, gelatina de abacaxi, um biscoito água e sal, sem problema nenhum, uma pequena torrada, também sem problemas. No horário do almoço, que deve acontecer até o meio-dia, a sugestão é usar canja de arroz com batata cozida e peixe bem cozido ou frango bem cozido e desfiado. No horário do jantar, que deve acontecer até às 17 horas, então até às 5 da tarde, você pode repetir esses mesmos alimentos do almoço. Entretanto, você não deve jantar após as 17 horas. Entre as refeições, e agora entre a orientação das mais importantes, você deve tomar muitos líquidos. Quando nós falamos muitos líquidos, é tomar cerca de 4 litros de líquido no dia anterior ao exame. Esses líquidos, eles podem ser sucos coados, podem ser isotônicos, como por exemplo o Gatorade, que é o mais famoso, pode ser água de coco, pode ser guaraná, chás claros. Entretanto, você não deve tomar nenhum líquido que seja escuro, como por exemplo café, e mesmo sem vontade você deve continuar ingerindo esse tipo de líquido, pois para a limpeza do intestino, se você estiver desidratado, ela não acontece da maneira adequada. Em relação ao grau de limpeza intestinal, no início do preparo você vai estar evacuando efetivamente fezes mesmo, de aspecto amarronzado, e à medida que o preparo for evoluindo, a tendência é que o líquido que vai saindo vai ficando cada vez mais claro. Então a gente apresenta aqui embaixo uma escala para que você mesmo possa avaliar se o preparo está sendo adequado ou não. Ao final do preparo, a nossa expectativa é que você esteja evacuando um líquido amarelo claro, parecendo xixi mesmo, porque nesse caso a gente sabe que o intestino de fato está bem limpo, e essa é a nossa meta para fazer um exame com excelência. A partir de agora nós vamos falar efetivamente sobre os medicamentos que você vai precisar ingerir para limpar o intestino. E esses medicamentos, o horário em que você vai ingerir esses medicamentos varia de acordo com o horário do seu exame. Portanto, se o seu exame é no horário da manhã, continue no vídeo que nós já vamos falar a seguir os medicamentos para o horário da manhã. Se o seu exame é no horário da tarde, por favor, mude para este tempo no vídeo, que é onde nós vamos falar sobre o horário dos medicamentos para tomar no horário da tarde. Então, se você continuou aqui, é porque seu exame está marcado no horário da manhã. E para o horário da manhã, os medicamentos são tomados todos no dia anterior. Então, às 15 horas é o primeiro horário que você vai ingerir medicamentos. Você vai pegar o Picoprep, que é um dos envelopes que nós recomendamos na compra do medicamento, vai diluir este envelope em um copo de água, esperar um pouco passar a efervescência, em geral 5 a 10 minutos, e vai ingeri-lo. Após, você vai esperar 4 horas e às 19 horas você vai fazer o mesmo processo novamente. Portanto, você vai pegar outro envelope do Picoprep e vai tomá-lo após esperar a efervescência passar. Sempre depois de ingerir o Picoprep, é adequado que você ingira pelo menos 1 litro de líquido. Portanto, você vai tomar o Picoprep e logo depois, na primeira hora depois do uso desse medicamento, você vai tomar 1 litro de líquido, que pode ser água de coco ou suco coado. Agora chega a parte provavelmente mais importante, que é o Dufalac. O Dufalac é um frasco de 200 ml que você vai ingerir às 23 horas. Esse frasco você vai pegá-lo por inteiro, então os 200 ml desse frasco, e vai diluir em suco claro coado, 800 ml de suco, de forma a formar uma solução total de 1 litro. Então você vai diluir 200 ml do Dufalac com 800 ml de suco, formar 1 litro da solução, misturar e tomar. O suco que os pacientes habitualmente mais utilizam é o suco de limão, pois o Dufalac ele tem um gosto adocicado e, portanto, ao diluir no suco de limão sem açúcar, o paladar fica um pouco melhor. É importante que essa solução seja tomada como um todo em um período de até 60 minutos. Então você vai diluir os 200 ml de Dufalac com 800 ml de suco, misturar e tomar ela toda entre 11 da noite e meia-noite. Assim que você tomar o último copo dessa solução, você vai pegar 100 gotas de simeticona e vai diluí-las em um copo com água e tomar também, portanto, próximo de meia-noite.
Feito isso, passados alguns minutos ou horas, você vai ter uma vontade de evacuar e vai evacuar algumas vezes durante a noite. Você deve continuar ingerindo bastante líquidos até 4 horas antes do horário do seu exame. Então, até 4 horas, a ingestão de líquido é liberada e incentivada em grande quantidade. E quando chegar 4 horas antes do horário do seu exame, você deve suspender completamente a ingestão de qualquer líquido ou alimento. E a exceção para isso fica para os medicamentos que você pode tomar na manhã do exame com uma pequena quantidade de água. Portanto, se o seu exame está agendado, por exemplo, para 8 horas da manhã, você deve cessar completamente a ingestão de líquidos e água às 4 da manhã, isto é, 4 horas antes do horário do seu exame. Lembrando que a exceção são os medicamentos para a pressão que você pode tomar com uma pequena quantidade de água pela manhã. A partir de agora, nós vamos continuar falando sobre o preparo no período da tarde. Portanto, se o seu preparo era no período da manhã, você pode rever esse vídeo quantas vezes quiser e capriche bastante para que você mesmo tenha o melhor exame possível. Conte sempre com o Núcleo de Endoscopia Digestiva, nós estamos aqui para te ajudar. Se você chegou aqui agora, é porque o seu exame é no horário da tarde. Portanto, seu agendamento acontece após o meio-dia. O preparo para o período da tarde também começa no dia anterior. Portanto, às 15 horas do dia anterior, você vai pegar um envelope do PicoPrep, que foi um dos medicamentos que você já adquiriu, vai diluir um copo com água, esperar por alguns minutos até a efervescência passar e vai tomar esse PicoPrep. Você vai repetir a mesma coisa às 21 horas. Então você já tomou às 15 horas do dia anterior, você vai tomar também às 21 horas do dia anterior. Vai diluir o PicoPrep em um copo com água, misturar e tomar ele todo. Após tomar cada envelope do PicoPrep, é muito importante que você tome 1 litro de líquido. Então pode ser água de coco, suco coado, de acordo com a sua preferência, para que ele efetivamente possa fazer efeito. O restante do preparo vai acontecer na manhã do dia do seu exame, para você que está fazendo o exame no horário da tarde. Portanto, às 6 horas da manhã, você vai começar a tomar o Dufalac ou Imolac, é o mesmo medicamento. Como funciona? O Dufalac ele vem em um frasco de 200 ml que você deve diluir em um frasco de 800 ml de suco claro coado. O suco que a maioria dos pacientes prefere é o suco de limão. Isso porque o Dufalac tem um gosto adocicado, portanto, ao misturar no suco sem açúcar, você consegue fazer uma solução mais palatável. Após misturar os 800 ml de suco com os 200 ml do Dufalac, você vai ter uma solução de 1 litro, que você deve tomar por completo entre 6 da manhã e 7 da manhã. Portanto, você vai tomar mais ou menos um copo a cada 10, 15 minutos. Assim que você terminar de tomar essa solução de 1 litro, você deve pegar 100 gotas da simeticona, diluir em água e tomar logo ao fim para ajudar no conforto do seu preparo. Após isso, você vai ter uma grande vontade de evacuar e você deve continuar ingerindo líquidos até o horário de 4 horas antes do horário em que seu exame está marcado. Portanto, se o seu exame está marcado, por exemplo, às 14 horas, até às 10 da manhã você deve continuar ingerindo líquidos para evitar de desidratar e ter qualquer repercussão do preparo e também para melhorar a qualidade do seu preparo. Quando for 10 da manhã, você deve suspender completamente a ingestão de qualquer tipo de alimento ou de líquido e ficar em jejum absoluto nas 4 horas antes do seu exame. Importante, se você tiver qualquer tipo de náusea ou vômito, você pode usar uma das 3 medicamentos que vão aparecer aqui, que são o Plasil, o Dramin B6 ou o Vonal. Você pode ingeri-los, aguardar por 45 minutos e após isso continuar o preparo de onde você parou. Após iniciar esse tipo de medicamento, você deve continuá-lo de 6 em 6 horas. Portanto, se na véspera do preparo você ficou nauseado, precisou usar um desses medicamentos, você continua usando de 6 em 6 horas até o horário que você precisar ficar em jejum para o seu exame. O objetivo disso é te permitir continuar o preparo e ao mesmo tempo te dar um conforto de não sentir tais sintomas. Nós agradecemos a sua preferência, desejo um bom preparo intestinal e conte conosco na missão de melhorar a sua saúde intestinal. Até o exame.